aqui algumas coisas para compartilhar com vocês relacionadas a esse tempo, a esse momento. E o tema da mensagem é muito sugestivo. Fake ou fé? Fake ou fé? Repita comigo, fake ou fé? Fala rápido, fake ou fé? Lembrou café, né? Pois é, o tema da mensagem é esse. Fake ou fé? De que lado você vai estar? E aí, pastorzão? Acabou de higienizar suas mãos com álcool gel, tá disponível, tá? Pode ali. Tem aí, tem gente que já tá usando já o tipo de cumprimento aí do TikTok, né? Tem todo um para evitar. Mas, gente, brincadeiras à parte, para descontrair, nós precisamos estar posicionados. Eu quero reverberar aqui a pregação do nosso pastor da manhã, que vai falar sobre fé, sobre coragem, para enfrentar tudo aquilo que vem sobre este tempo. E são tempos de muita informação e tempo também de muita desinformação, não é verdade? Então eu quero falar aqui sobre algumas coisas relacionadas às notícias verdadeiras e falsas e sobre o nosso posicionamento em fé, a nossa resposta em fé para demandas não só corona ou coronavírus, né? O coronavírus é aquele vírus que deixa as pessoas com cabelos brancos e com algumas dores e tal. Então eu já estou começando a receber os sintomas nos cabelos brancos. Mas fica tranquilo que aí não é vírus, não. É bom, inclusive, né? A Bíblia fala que os cabelos brancos representam coisas boas, sabedoria e tal. As cães, quem lembra disso? As cães, os cabelos brancos. Mas o que eu quero dizer para você é muito sério. Ainda que eu traga aqui um tom descontraído, é porque nós temos assuntos muito sérios a tratar. E eu me sinto muito feliz por poder compartilhar isso com você. E eu quero que você fique comigo, porque nós vamos navegar. Em alguns momentos aqui nós vamos acelerar a velocidade, mas fica comigo aqui, junto teu coração com o meu, que nós vamos desfrutar de coisas muito importantes para esse tempo e verdades da palavra do Senhor que serão muito significativas para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quero expressar também a minha alegria pela minha irmã estar presente aqui. Minha irmã Sharon. Fica em pé, Sharon. Todo mundo te vê. Não fica sem graça, não. Aí fala para não ficar sem graça, aí que a pessoa fica, né? Minha irmã Sharon, gente. Amo muito a minha irmã. Obrigado por você ter vindo. Seja bem-vindo também. Veio acompanhado do meu amigo Eider. Que bom. Seja bem-vindo, Eider, aqui na IPAM. Tem mais alguém visitando a IPAM nessa tarde? Alguém que vem aqui pela primeira vez? Pela segunda vez? Pela terceira? Então todo mundo aqui é nosso. Amém. Gente, precisamos então agora, nessa mensagem, falar sobre o nosso posicionamento de fé para este tempo. E posicionamento, acreditem, é uma escolha. Diga comigo, escolha. Ou fake, ou fé. Por que o fake? Porque nós estamos falando fake news mesmo. É importante trazer até alguns dados para vocês conhecerem sobre isso. E isso é muito antigo. Nós hoje vivemos numa era de informação se levantando a todo tempo. É o tempo todo nós lidando com novidades. É o tempo todo nós lidando com uma quantidade, uma enxurrada de informações que nós não temos, muitas vezes, condições de checar, de avaliar, de validar. E aí entra uma onda de desespero tão grande que nós ficamos preocupados. Só para vocês terem noção, alguns estudos relativos à quantidade de conteúdos produzidos na internet. Falando de conteúdos numa estimativa que foi feita para 2014. Em 2014 e 2016 eles já imaginavam que seria uma disruptura no nível da criação de conteúdos disponíveis na internet. O que foi criado entre 2014 e 2016 foi uma quantidade tão absurda de conteúdo que superou tudo aquilo que já havia sido criado anteriormente. A gente está falando de 2016, 2014, 2016. Hoje, nós vivemos níveis exponenciais de criações de conteúdo. E o tempo todo isso está disponível. A internet, ela trouxe uma democratização
a informação e também uma democratização à publicação. O que isso significa? Antes eu precisava ser alguém de muito nome, de muita relevância, eu precisaria estar ligado a uma emissora oficial para poder, através dos meios televisivos, pronunciar notícias para as massas. Isso era uma coisa muito restrita. Hoje eu tenho a internet e eu consigo, com uma rede social, me comunicar com o mundo todo, e dependendo de como eu entre num buraco de minhoca entre os algoritmos da internet, eu posso organicamente alcançar visualizações incríveis, porque eu fui num momento, num horário, numa postagem, numa tag específica. Isso pode acontecer organicamente, mas isso pode ser também impulsionado. Existem empresas especializadas em produzirem esses materiais e contaminarem mesmo, propositalmente, com informações que podem ser verdadeiras ou falsas. Tem uma pesquisa da Universidade de Massachusetts que mostra que as notícias falsas, elas têm 70% mais chance de serem disseminadas do que uma notícia verdadeira. Porque as notícias falsas, elas vêm recheadas de gatilhos mentais. Elas vêm com sensacionalismo, elas vêm com polêmica, elas sempre trazem alardes, elas sempre mexem com a sua emoção. Então, de certa forma, você fica impactado, você fica chocado por essa mensagem, aí ela te afeta de alguma forma que você fala, bom, pela dúvida, pelo sim, pelo não, deixa eu publicar essa informação, e aí você passa o vírus do fake news para outra pessoa. Dando aula na escola bíblica dominical aqui, eu falei rapidamente sobre fake news, e algumas pessoas falaram algumas coisas, falaram assim, nossa, eu tenho alguém da minha família que acreditou piamente que o Rio de Janeiro ia ser inundado por uma onda de 200 metros de altura e tal, e tem gente que acreditou nisso. E quantas pessoas não acreditaram em coisas do tipo? Vocês lembram, em 2014, uma moça lá em São Paulo, que foi feito um retrato falado sobre alguém que fazia magia negra com crianças. Alguém na internet disse, tem alguém que mora no bairro tal, na rua tal, que se parece com essa mulher. E simplesmente foram lá, lincharam a mulher até morrer. A mulher morreu. E tudo isso era baseado numa mentira. Pessoas estão morrendo por isso. Vocês lembram da greve teve uma greve de caminhoneiros em 2011, e essa greve ela também estava ligada a fake news. A greve nem aconteceu, mas muitas pessoas foram para posto de gasolina, fizeram lá mobilizações para estocarem produtos em casa, porque a nossa logística ainda é muito rodoviária no Brasil, e aí as pessoas estocaram produtos em casa por conta de mentiras. Então a gente vê que esse impacto é real, essa informação é verdadeira, e o tempo todo nós estamos lidando com uma quantidade absurda de de informação. E hoje nós precisamos estar atentos. Temos muitas vozes na internet. Temos muita gente falando muita coisa na internet. E nós precisamos observar quem fala. Sabe por quê? Por conta da desinformação. Eu não estou falando agora só de fake news. Estou falando de algo muito sério. Tem muita gente criticando quem está trabalhando. Tem muita gente que está gastando o seu tempo na internet, produzindo conteúdo para criticar pessoas que estão mobilizadas para fazer coisas relevantes. E eu fico pensando o seguinte, meu Deus, que autoridade tem essa pessoa para falar sobre isso? Será que essa pessoa, vamos falar agora dentro do nosso universo cristão, pessoas que se dizem cristãs estão se levantando para criticar outros cristãos que estão fazendo obras na qual, segundo sua perspectiva, seu ponto de vista, elas não concordam com aquelas mobilizações, e aí eles começam a fazer um desserviço. E essas pessoas ganham muita audiência. E eu fico pensando, será que esse cara que está se levantando para fazer esse trabalho, ele tem autoridade, pelo menos na sua igreja local? Será que ele tem pastor? Mas esse cara está tendo voz na internet. E de repente eu e você estamos dando voz para isso. De repente estamos emprestando seus ouvidos para isso. Queridos, precisamos ouvir a voz do pastor. Faça uma leitura correta sobre isso. Os lobos, eles conseguem fazer um uivo que imita o som da flauta usado pelo pastor. E eles conseguem chegar no nível da frequência da flauta com seu uivo, e as ovelhas se confundem e vão para a boca do lobo. Ei, querido, cuidado com aquilo que se parece. Eu digo para você uma coisa, o fake news,
ele é produzido de uma maneira estratégica, ele não é amador. O fake news, ele usa informações tendenciosas para um interesse específico, e ele é recheado de meias-verdades. Ele parte de pressupostos que são incorretos, mas ele usa uma metodologia, ele cria uma máscara com itens que são verdadeiros, e aí você não consegue, muitas vezes, extrair a mentira ou o grande interesse por trás daquela informação, e você é levado por isso. É um trabalho de profissionais. Você precisa estar muito seguro em quem você é, em quem você pertence e o que você está fazendo. Hoje nós temos aqui uma igreja. Você aqui tem palavra, você aqui tem ensino. Eu fico pensando o seguinte: existem pessoas que são referências, inclusive para nós que somos líderes e pastores aqui da igreja. Pessoas que nós também validamos e espelhamos. Mas eu quero te dar uma recomendação: muito cuidado com quem você tem ouvido pela internet. Porque muitas vezes ele está fazendo um desserviço, ainda que ele pareça bom, ainda que ele pareça honesto, ainda que ele pareça interessado em auxiliar, em ajudar. Cuidado, ele pode ser um lobo usando o seu uivo. Está fazendo sentido para você, querido? Eu já vou chegar no coronavírus, eu já vou chegar no fake ou fé, mas eu preciso incomodar você, que de repente está indo como ovelha para o matadouro. Eu preciso incomodar você que de repente está cego e já está pré-programado a pegar qualquer informação de WhatsApp e repassar sem nenhum critério. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de ficar repostando ou parar de ficar compartilhando qualquer coisa que chega para o seu WhatsApp. De verdade. De verdade. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. As eleições presidenciais americanas foram manipuladas por robôs que produziam fake news. E fique tranquilo, isso aconteceu no resto do mundo, inclusive no Brasil. O partido que ganhou essas eleições, isso está sendo falado na CPI na CPMI das fake news. Então, a informação pública você pode acessar. Pelo menos 150 mil contas de robôs. E o partido de segundo lugar, 80 mil. Criando informações a cada 2 segundos e utilizando os mecanismos de Deep Web para poder disseminar essas informações e não serem rastreados, simplesmente para poder induzir você a informações que não eram verdadeiras. A nós. E como é que a gente se defende disso? Eu sei que é difícil, irmãos. Mas a forma como nós podemos deter esse processo é simplesmente não compartilhar aquilo que a gente não tem segurança, aquilo que a gente não valida, aquilo que a gente não apura. Isso é tão verdade que hoje organismos independentes estão criando aplicativos e equipes que fazem rastreabilidade e checagem de conteúdo. Existem várias agências hoje que trabalham de forma independente, algumas do governo, outras sem nenhum vínculo institucional governamental, para fazer checagem de informação, devido a essa crise de desinformação. Mas eu digo para você que isso não é novo, tá? Isso começou no Éden. A serpente foi a primeira produtora de fake news que se conhece. Ela chega para Eva, conversa com Eva, e aí, Eva, e essa árvore aí, o que você acha? Ela parece boa para você? E aí ela joga para Eva uma armadilha. Ela pergunta para Eva o que ela sabe. A Eva, na hora de responder, responde com uma certa debilidade. Ela não tinha muita segurança na resposta. Ela disse coisas que Deus nem disse. Ela disse: não posso nem ver, não posso nem tocar, não posso nem mexer. A serpente falou: pô, a ordem não foi essa. Já vi que ela está enrolada. A partir daí ela começa: não, que isso, de forma alguma. Essa árvore vai te oferecer tudo o que você quer. Eu sei o que você quer. Você não quer mais ter que depender de dar ordem para ninguém. Eu sei o que você quer. Você não quer mais ninguém sobre você dizendo o que você tem que fazer. Não é você mesmo que quer tomar suas decisões? Fala que não é. Tudo que você quer é ser dona do seu nariz. E essa árvore, esse fruto, pode dar para você aquilo que você quer: independência. Pois é, eu não vou pregar sobre isso, não. Não dá para entrar nessa seara. Se eu entrar, não sai. Se entrar, não sai. Desde então, todo pecado está relacionado com isso. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Idolatria é isso. Idolatria nunca foi você diante de uma estátua
diante de uma estátua, diante de um ídolo, fazendo algum tipo de prece, fazendo algum tipo de reverência e devoção. Não, não, não. Idolatria é simplesmente eu alcançar o meu interesse, atender o interesse do meu próprio ventre diante de uma moeda de troca. E se tiver que ser a moeda, eu me prostrar diante de uma estátua, eu me prostro. Tem gente tratando Deus como ídolo, querendo fazer de Deus um meio para alcançar os seus próprios interesses, atender suas próprias concupiscências. O nome disso é idolatria, algo que Deus abomina. A idolatria é a raiz de qualquer pecado. Todo pecado visa alcançar o seu próprio interesse. Inclusive, esse foi o princípio da queda de Lúcifer, o mesmo. Ele não queria ser maior que Deus, nunca foi isso. Ele é louco, insano, não. Ele simplesmente não queria ter alguém. Ele simplesmente queria ser o dono do próprio nariz. Ele entendeu que com os atributos que tinha, com aquilo que ele fazia, ele poderia se tornar. Esse que é o problema. Ele queria reconhecer o que Deus tinha, ele queria receber o que Deus recebia pelo que fazia. Mas Deus não recebia o que recebia pelo que fazia. Deus recebia o que recebia por aquilo que ele era. Está fazendo sentido para você? Nesse momento de desinformação, nesse momento de fake news, você precisa se apegar a quem é. Primeira dica que eu tenho a dar para você sobre esse assunto. Não se preocupe hoje sobre o que se fala. Olha, isso é até estranho ter que dizer isso, mas, na verdade, já temos muita pregação na internet, pastor. Está faltando pregação no YouTube? O cardápio está vasto, em vários idiomas, de várias linhas. Eu acho que hoje não é o que se fala. Você precisa entender por outro prisma. É quem está falando. Quem está falando isso para você? Porque se essa pessoa não tem compromisso com a verdade, ainda que ele esteja certo, abandone. Se essa pessoa não tem compromisso com a família, se essa pessoa não tem testemunho pessoal, se ele não respeita uma ética individual num procedimento cristão, se ele não respeita um procedimento social, numa ética social, se ele não tem um comprometimento numa ética ateísta, ele e Deus, me desculpa, despreze, ainda que ele esteja falando algo certo, porque hoje ele te ganha, amanhã ele te compra. Irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira. Precisamos analisar isso. Hoje eu tenho, na verdade, tido uma preocupação. Lá em casa a gente tem tido essa preocupação. Nós temos tido muito cuidado com quem nós acessamos, com quem nós nos relacionamos. Eu procuro observar a família dessa pessoa. Lá em Tito, lá em Timóteo, nós temos procedimentos. A Bíblia diz que se ele não governa bem a própria casa, como governará bem a família de Deus? E eu vejo pessoas com a vida desestruturada, com a família desestruturada, querendo governar sobre outros. Como é isso? Irmãos, isso é muito sério, porque a quantidade de tempo que nós gastamos hoje acessando conteúdos virtuais é muito grande, e isso está compondo e nos configurando para ser quem nós estamos nos tornando. Virou uma fonte primária de informação. Temos que ter cuidado com isso, sim ou não? Todo cuidado possível com isso. O que eu preciso passar para você, e para que você possa ter atenção, é que tudo aquilo que você acessa pela internet não é conhecimento, é informação. É informação. E por que isso é importante para você? Porque toda informação é como uma previsão de tempo. Ela é temporal, ela serve para hoje. Mas amanhã eu tenho uma nova previsão do tempo. E essa informação de hoje pode não servir para o amanhã. A informação, ela tem um tempo de validade. Ela tem uma abrangência, ela tem uma extensão geográfica, ela tem um modo, ela tem uma aplicação específica. O que eu sei hoje, a informação que me é passada hoje, ela pode não servir para amanhã, mas o conhecimento não. O conhecimento é atemporal. O conhecimento é resultado daquilo que você faz com a informação que você recebe. E me preocupa muito o que estamos fazendo com as informações que temos recebido. E eu digo para você que temos recebido muita coisa que não é palavra. Temos recebido muita coisa que não se sustenta diante das Escrituras.
E isso tem composto a nossa forma de pensar. Isso tem composto a nossa forma de decidir. Isso tem composto a nossa forma de elaborar um discurso. Isso tem composto a minha forma de responder às demandas da vida. E muitas vezes eu estou sendo carnal por conta daquilo que está me configurando. E aquilo que eu tenho me exposto. Isso é urgente. Se a minha fonte de informação para virar conhecimento não for a palavra de Deus, eu estou fadado a ser guiado por algum tipo de doutrina humanista ou muitas vezes doutrina de demônios. Fique atento em relação a isso. Pense uma coisa. De repente, você, ao longo da sua vida, por conta dos sofrimentos, por conta de tudo aquilo que você viveu, por conta dos tombos que você tomou, você se tornou uma pessoa muito reativa, ou você se tornou uma pessoa muito desconfiada. Tudo bem, eu entendo a sua dor, mas entenda bem, existe uma resposta bíblica para o seu drama. Existe uma resposta bíblica para a sua situação, e a Bíblia inclusive vai te dar caminhos para você aprender o bem que há nesse mal. Amém? Quando nós não nos pautamos pela cosmovisão bíblica, ou seja, a forma de interpretar a vida, se ela não for pautada pela palavra, se ela não for usar a instrumentalidade da palavra, eu usarei a instrumentalidade da carne, com aquilo que eu aprendi de repente com os meus pais, embora eu os ame e os respeite, mas muitas vezes eles estavam mal configurados diante de tudo aquilo que eles viveram, ou a pouca iluminação que eles receberam, sim ou não? Pode ser que eu esteja me guiando por aquilo que eu tenho tomado de conselhos com pessoas que não são santas, ou inclusive não são pessoas habilitadas, não são autoridades naquilo. De repente, eu quero montar um negócio, crio uma empresa e eu vou me aconselhar com um cara que eu gosto muito dele, é uma pessoa da minha máxima confiança, mas já quebrou 4 vezes. Qual o conselho que ele vai me dar? Ele não tem autoridade nesse assunto. Entende o que eu estou falando? Muitas vezes nós estamos mal orientados porque estamos comendo muito mal. E estamos nos embolando nesse caminho. Eu preciso que você entenda a importância de nós nos pautarmos pela Escritura, nos pautarmos pela palavra. Isso vai nos compor, vai nos configurar para lidar com a dinâmica da vida em seus diversos aspectos. Como que eu consigo abandonar a mentira? Como que eu consigo iniciar esse processo de abandonar o fake e me apegar à verdade? Quando eu conheço a verdade, e essa verdade me liberta. Essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo me leva para um caminho. Jesus Cristo, ele me leva para um caminho de descoberta e redescoberta. E ele me torna um ministro da reconciliação. Aquele que vai agora, um agente na sociedade que vai reconectar de volta para Deus tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que está perdido. Eu digo para você, as instituições estão perdidas, a família está perdida, num contexto geral diante da sociedade, a educação, os relacionamentos empresariais, até mesmo os próprios relacionamentos jurídicos, a política, e tudo isso foi criado por quem, gente? Tudo isso veio de um ordenamento divino para que as coisas se sustentem e evoluam e cresçam. Mas o homem tem dado uma direção diversa. Então não é porque o homem tem dirigido errado e dirigido mal as instituições que elas deixaram de ser divinas. Entendem o que eu digo? Não é porque hoje a escola deveria estar ensinando sobre princípios de família e de repente está ensinando sobre princípios de perversão à família, que a escola deixou de ser algo ruim e algo divino. Ao contrário, eu vejo a educação em todo o processo da formação do povo hebreu. O papel do pai, o papel da mulher, o papel do marido em relação à mulher, no sentido da instrução, Deus deixando um conceito e um princípio, onde a família é fundamental em todo esse processo. Mas se eu não tenho uma cosmovisão bíblica, eu vou ter uma outra cosmovisão. Ela vai estar pautada provavelmente em alguém. Ela vai estar pautada provavelmente ou em Paulo Freire, que acerta muito, mas erra muito. Você vai estar pautado pelo menos, vai estar em algum tipo de outra escola filosófica. E tudo isso é ruim? Não que seja ruim, mas é incompleto, não responde todos os dramas, todas as questões da nossa vida.
A palavra do Senhor é plena, e é por isso que nós temos que nos apegar a ela. Tudo que você faz fora da palavra, por mais que seja parcialmente bom, será incompleto. Isso precisa mexer com a gente, a ponto de nos deixar preocupados se nós estamos na nossa vida conduzindo ela por um caminho reto, ou se ela está, se nós estamos em dúvida. Muitas vezes nós queremos reduzir os assuntos cristãos a situações eclesiásticas. Igreja, não. Eu preciso estar muito bem adestrado na Bíblia para me relacionar com as circunstâncias igreja. Eu, liderança, o local onde eu sou voluntário, eu e os irmãos, mas dentro de casa, dentro de casa é outra coisa. Na empresa, eu tenho que ali me dobrar. Se eu não sonegar o imposto, eu não consigo ter lucro. Se eu não molhar a mão daquele agente, eu não consigo ter a liberação para fazer aquela obra. Querido, me desculpa. Me desculpa, você não está entendendo o que é o Evangelho. O Evangelho não é algo que foi criado para tirar você do pecado, não. O Evangelho é eterno, ele foi criado antes do pecado. E eu digo para você que o Evangelho é mais do que eterno. O Evangelho é o próprio Jesus. Que a Bíblia diz que o Evangelho é poder. Em outro texto, Paulo fala que o poder de Deus, Jesus é o poder de Deus manifesto. Então, me desculpa, Jesus é o Evangelho eterno, criado na eternidade por Deus. Então, não negocie com o Evangelho. O Evangelho nos leva a muitas vezes, passar por situações desagradáveis, incômodas. Mas eu digo para você que mais incomodado que você, incomodado está as trevas. Amém. Experimente, fiz essa abordagem hoje de manhã na EBD, experimente fechar todas essas portas, apagar todas as luzes, colocar véus negros densos em cada fresta de luz. Nós vamos ficar num breu total aqui dentro. E experimente acender um fósforo. E todos ao mesmo tempo olharão para ele. Porque luz é referência. E quando você se acende, querido, quando você deixa brilhar a luz que está em você, as trevas serão extremamente incomodadas. É por isso que você terá reação, é por isso que você terá retaliação. E a Bíblia fala que se vocês forem perseguidos pelo Evangelho, é disso que Jesus está falando. Aí Pedro vai falar uma coisa lá na frente, vai dizer o seguinte: olha, se vocês forem perseguidos, sejam perseguidos como cristãos. Não sejam perseguidos como os ladrões. Que os ladrões são perseguidos porque fazem besteira. E aí eles acabam pagando o preço do que fazem. Mas se você for perseguido, seja perseguido pela causa do Evangelho. Porque você se decidiu ocupar-se da verdade. Você decidiu pela retidão. Você decidiu pela luz. Esse é o processo de restauração. Esse é o processo de reconciliação. O ministério da reconciliação que a igreja recebeu não é só reconciliar homem com Deus. Isso é parte do processo. A Bíblia diz lá em Romanos, que a criação clama pela manifestação dos reconciliadores. A criação geme. Então eu não estou falando só do ser humano, eu estou dizendo que tudo aquilo que Deus criou geme pela redenção. A queda foi terrível. Desde Adão, tudo que caiu, nada escapou à queda. Tudo que foi criado, nada escapou à queda. Diga para mim algo que a queda não afetou no sentido da coisa criada. Mas eu digo para você que maior do que a queda é a redenção. O sacrifício de Jesus alcança tudo. E eu, como igreja, não posso me alienar do mundo dizendo: não, eu só preciso cuidar do que está dentro do meu terreno. Até a minha calçada é responsabilidade minha. Aquilo que está acontecendo na esquina, aquilo que está acontecendo na família, aquilo que está acontecendo na escola, aquilo que está acontecendo na política, aquilo que está acontecendo nas instituições bancárias, aquilo que está acontecendo no governo, aquilo que está acontecendo... Irmãos, nós somos ministros da reconciliação, e é por isso que Deus colocou cada um na sua montanha. Se você que é empresário, fique tranquilo, lá é o seu púlpito, lá é o seu local de restauração. Seja o melhor empresário, seja honesto, vá lá para Efésios 6, vê o relacionamento de patrão e empregado. Se você é empregado, fique tranquilo, você foi colocado para ser um ministro da restauração, o ministro da reconciliação, como sendo o melhor empregado que você pode ser. Reflita a vida de Deus. Você que é casado, fique tranquilo, você já tem
meu ministério. Restaure o casamento. A instituição casamento precisa ser reconciliada com Deus. O mundo está sendo fragmentado, porque a família está sendo fragmentada. Ótimo, seja você o ministro da reconciliação. Você que estuda, estudante, seja você o agente de reconciliação na sua sala de aula. Você é professor da mesma forma. Você só não pode se excusar. O grande problema, pastor, é que as pessoas, elas entendem reino como o que acontece de dentro daquela porta para dentro. E as pessoas querem ficar disputando espaços. E aí a gente não tem aqui condição e vaga para todo mundo. A gente não tem condição de dar um microfone para cada um fazer o seu. Não, você não está entendendo. Cuide do púlpito que está lá na sua casa, no seu trabalho. Cuide do seu ministério em tempo integral, como ministro da reconciliação. De repente você é o cara que vai salvar a política no seu estado. Você que está me ouvindo. De repente você é o cara que vai salvar a educação na sua escola. A gente só precisa que um filho de Deus se levante de forma violenta e convicta, sendo simplesmente quem ele foi chamado para ser. A mentira acaba quando a verdade chega. E nós precisamos escolher o nosso lado nessa história. Aleluia. Eu preciso transformar tudo aquilo que chega a mim como informação em conhecimento. E o conhecimento passa por um processo de análise. Eu introjeto dentro de mim essa informação, eu analiso, eu debato com essa informação no sentido de analisar verdades, possibilidades, arranjos. Quando eu assimilo e admito ela como verdade para mim, aquilo se torna parte de mim, e eu agora exponho isso através do meu comportamento. Esse é um ciclo necessário que a palavra de Deus deve fazer, e aqui você tem segurança, e aqui você pode receber uma palavra de Deus para a sua vida. E quanto mais a palavra de Deus vai te enchendo, vai te renovando, você vai se tornando novo, você vai se tornando pleno, você vai se tornando mais próximo do que aquilo que Deus desejou para você. Esse é o ministério da piedade, cada vez ser mais parecido com Deus. Em inglês isso fica mais claro, é godness, é como se fosse Deus-dade. Não dá para traduzir isso para o português, mas quer dizer que cada vez eu me pareço com Deus. Cantamos aqui no início que Cristo seja o centro e todo o meu ser seja Cristo. Esse é o processo de transformação, me conformando à imagem do Filho. Mas para isso eu preciso ter um compromisso severo com a verdade, que é Cristo. E assim eu vou assumir o meu papel como ministro da reconciliação. Querido, não precisa de muita coisa. Não ache você que tem uma missão muito longa e impossível pela sua frente, que você tem que sair daqui agora fazendo uma penca de coisa. Não, não, não. O que você precisa fazer é uma coisa. Morra. Tome a sua cruz. Siga Jesus e seja Cristo. Se preocupe em ser. O fazer é consequência. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho aqui um texto muito impactante. O pastor Emerson compartilhou esse texto comigo agora à tarde. E eu gostaria de trazer algumas rápidas palavras para você sobre o que a igreja primitiva poderia nos ensinar sobre esse momento de tensão por conta de vírus, coronavírus e muitas outras moléstias que alcançam aqui a nossa nação já de muito tempo. A igreja primitiva pode nos dar uma grande aula sobre isso. E isso eu quero que fale muito com você, como falou comigo também. Nós temos, como igreja, um papel muito grande diante da sociedade. Nós precisamos apresentar o contraponto, apresentar a contracultura. O mundo está em desordem. Desde a queda nós vemos essa desordem. Esse é o mundo que Jesus disse que nós teríamos que abandonar. Não vos conformar com esse mundo. Esse mundo é o aion, é uma esfera, é uma dispensação de governo disfuncional sustentado por uma ordem satânica, desde que Adão se submeteu e se escravizou pelo pecado a Satanás, quando ele desobedeceu a Deus. Porque aquele a quem você obedece, a esse você serve, diz a palavra. Adão, desde então, passa o bastão da autoridade. A tutela dada por Deus a Adão
é passada para as mãos de Satanás. Satanás, então, se torna o príncipe deste mundo. E desde então, ele já tem, embora ele já tenha a sua sentença dada, e ele aguarde o cumprimento da sua pena, ele ainda continua intervindo para que os filhos de Deus não acessem o conhecimento pleno de Deus. Satanás sabe que ele não pode deter a igreja, mas ele pode atrapalhar que a igreja tenha o pleno conhecimento. Por isso que a gente tem tanta desinformação, por isso que a gente tem tanta confusão, para que a gente possa ficar confuso e distraído. Porque enquanto a gente foca naquilo que é acessório, a gente esquece o que é essencial. Quando eu vejo essa realidade, eu vejo o mundo governado por uma mentira. O mundo governado por cenários mentirosos. O que isso significa na minha fala? Psicologia, por exemplo. Amo, estudo psicologia, fiz uma pós nisso, mas eu entendo que ela é limitada no sentido a falar sobre a alma humana, porque ela parte de pressupostos humanistas e que estão arraigados na queda do homem. Então você não consegue arranjar solução para a queda na própria queda. O remédio para a queda não está na queda. Eu reconheço a filosofia na sua importância, amo, mas eu reconheço o quanto ela é limitada, porque ela trabalha a problemática do ser humano a partir do problema, não a partir da solução. E a gente pode partir para qualquer tipo de ciência e tirar a mesma análise. Por isso a importância de nós termos uma cosmovisão bíblica, cristã, porque quando eu olho para qualquer tipo de ciência, e elas são extremamente importantes, mas eu consigo ir até o limite dessa ciência, e o que transcende, eu consigo pegar aquilo que é metafísico, aquilo que é transcendental, aquilo que é eterno, aquilo que está acima do aion, aquilo que está na região celestial com Cristo. Eu consigo, pelo Espírito Santo, me apegar a uma realidade que é atemporal, que é de eternidade em eternidade, da eternidade passada à eternidade futura. E eu consigo me apegar a essa realidade. Eu só consigo experimentar isso por meio da fé. A igreja primitiva desfrutava de uma realidade dessa, porque mesmo em meio a tantas pestes, e a igreja viveu todas essas eras, muitas pestes e epidemias, em 249 a 262 depois de Cristo, a civilização sofreu uma devastação por conta de pandemia, das mais mortais. Eram 5.000 pessoas mortas por dia, e toda a sociedade entrava em colapso e jogava os seus mortos fora, e alguém que apresentasse algum sintoma já era expulso de casa e deixado no caminho para morrer. E quem ia lá acolher essas pessoas? Os cristãos. E quem ia lá se expor ao risco de pegar também a epidemia? Os cristãos. E quem ia lá mostrar a compaixão e o amor, que não tem interesse, que não quer nada em troca, como diz lá em 1 Coríntios 13, os cristãos. E aquilo constrangia o mundo, e aquilo constrangia o Império Romano, e aquilo constrangia as próprias castas e cleros de determinadas religiões, que eram mais fortes que o próprio cristianismo na época, a ponto de um imperador exigir que os sacerdotes fizessem tais atos e começassem a apresentar um nível de compaixão como os cristãos, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque eles não tinham uma base doutrinária que sustentasse essa atitude. Eles não tinham uma base de conhecimento, uma base de verdade que sustentasse essa prática. Entenda bem, nós temos o que nos sustenta. Nós temos aquele que deu o exemplo por nós, para que a gente não tenha o que inventar. A gente não tem que inventar a roda para poder fazer nada, querido. A gente não tem que inventar a roda para evangelizar alguém. A gente não tem que inventar a roda para reconciliar com Deus as instituições que se perderam, aquilo que se perdeu. Não, eu só preciso seguir os passos de Jesus, porque Ele já fez isso por mim. Ele simplesmente morreu para me dar o exemplo de como fazer. Eu preciso apenas de me movimentar. Olha, Deus não precisa de um coração que sabe muito, Ele precisa de um coração que queira muito.
um coração que deseja muito, um coração que se entrega muito. Deus quer um coração quebrantado e apaixonado. Esse é um coração que Deus não rejeita. É um coração contrito, querido. Eu digo para você, quando você está passando por um aperto terrível, quando você está passando por uma das maiores crises que você já teve na sua vida, para quem você liga? Para a pessoa que tem mais conhecimento ou para a pessoa que você mais confia? Então significa que ter muito conhecimento não significa tudo. De repente a pessoa que você liga na hora do aperto, quando 3 horas da manhã você esquece a chave do apartamento, ou então quando 4 horas da manhã o seu filho tem uma crise terrível, a primeira pessoa que você liga não é o PhD ou o doutorado em alguma coisa, não. É a pessoa que você mais confia. E geralmente essa pessoa que você mais confia, nem sempre é a pessoa que tem mais conhecimento sobre determinados assuntos. Deus está precisando de gente em quem Ele possa confiar, para poder Ele acionar 3 horas da manhã. Mas também para Ele acionar domingo, 4h30. Mas também para Ele acionar na terça-feira, 7 horas da noite. Deus está querendo saber com quem Ele pode contar. Com quem Ele pode contar aqui nessa tarde. Querido, pelo amor de Deus, você precisa compreender isso. Eu preciso encerrar, mas eu quero que você aprenda um conceito sobre fé que é fundamental. Eu gastei um tempo falando sobre fake. Falei até muito superficial das coisas que eu selecionei para falar. Mas eu preciso que você aprenda um conceito sobre fé que é fundamental. A fé, que é uma palavra tão pequena, mas é tão rica. No grego, se apresenta como o termo pistes e no latim como fides. A mesma raiz da palavra fidelidade. Mas geralmente, nós associamos a palavra fé com crença, com crer. Ou então com convicção, mas a fé vai além da fé e da convicção. Quando nós analisamos o termo fé, nós entendemos que isso não se define apenas no exercício racional da crença. Eu vejo, por exemplo, lá em Gênesis 18, quando Sara, quando recebe uma palavra profética, que ela seria a mãe, o que ela faz? Ela ri. Bonita atitude. Uma atitude louvável, aprovada, reprovada. A gente quando olha para esse cenário, a gente fala, poxa, mas Sara desconfiou, riu do anjo, ficou até punida por isso, tomou uma bronca, a gente vê lá o que aconteceu. Só que quando eu vejo lá na galeria da fé, eu vejo Sara. O que aconteceu nessa história? Outro caso. Case 2, Pedro. Eu vejo Pedro chegando para Jesus. Eu vejo Jesus falando para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, quem conhece a história? Pois é, Pedro nega Jesus 3 vezes. E sabe o que eu vejo Jesus falando para Pedro? Meu Deus do céu, apacenta as minhas ovelhas. Jesus chega para um cara que negou 3 vezes e diz, apacenta as minhas ovelhas. Querido, eu digo para você que eu fiquei em crise. Eu comecei a questionar isso. Falei, Senhor, me mostra o que eu ainda não sei. Me ensina o que eu ainda não estou enxergando. E aí Deus conseguiu me permitir, na minha pequenez, abrir os olhos e enxergar uma beleza profunda no que tange a fé. Ainda que Pedro tenha negado, ele continuou. Fidelidade não é só declarar. Fidelidade é continuar. A verdadeira fé não se demonstra por lábios que falam coisas que não cumprem. A verdadeira fé está em perseverar, em continuar. Fidelidade é não desistir, ainda que você exponha a sua humanidade e fale na sua humanidade. Mas se você persevera, se você se mantém firme, oh querido, Deus vai olhar, é fiel, é fiel. Filho, eu entendo a sua humanidade, mas eu entendo que você é fiel. Quando Jesus chega para Pedro e pergunta, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Ele não está dizendo para Pedro, eu estou aqui expondo o teu pecado, eu estou expondo aqui a tua fraqueza. Não, ele está dizendo para Pedro o seguinte, filho, eu estou entendendo você, eu entendo você, Pedro. Eu quero dizer que independente de você não ter conseguido se manter por um tempo, você continuou e você será digno de apacentar as minhas ovelhas. Nunca foi para expor Pedro, mas foi para dizer, Pedro, você é digno de confiança. Você é um apóstolo do Cordeiro.
Então nós vamos demonstrar a nossa fé, se além de crermos e termos convicção, prosseguirmos em fidelidade. Jesus diz que a minha graça te basta. Isso significa que a graça dele é o bastante para nós perseverarmos. Tito 2,11 diz que a graça se mostrou salvadora e capacitadora para lidar com as circunstâncias da vida. O tempo todo a gente discute sobre graça. E a gente fica discutindo aqui assunto de hipergraça. O pastor o tempo todo está tendo que gastar o tempo dele aqui para falar sobre isso, porque ele sabe como isso tem nos afetado na mentalidade, os danos que estão causando na igreja. Mas eu fico pensando nesses pregadores da hipergraça, o que eles fizeram com Tito 2,11, que diz que a graça ela não é só para salvar, ela também é para capacitar a viver as questões cotidianas da vida. Ei, calma aí, se eu não precisasse me preocupar com o meu comportamento, porque tudo já foi resolvido, eu não precisava de uma graça que também me capacitasse a viver de maneira adequada, porque eu posso viver de maneira desadequada, porque eu posso viver de maneira reprovável. Então a graça de Deus nos sustenta, ela nos sustenta nessa condição. A graça de Deus, ela é fundamental para nós mantermos a nossa fé. E quanto a isso, eu preciso encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Em Romanos 10:17, diz que devemos considerar o que Cristo disse. Considerar o que Cristo disse, eu lembro daquela situação da mãe, que sempre fala para você o seguinte. Lembre-se agora quando você era adolescente, criança, você deve ter ouvido muito isso como eu também ouvi, até pela fase de imaturidade, normal. Você não escuta o que eu te falo, você nunca me ouve. Isso é papo ou não é papo de mãe? Eu te falei, eu disse para você, você não me escuta, o teu problema é que tu não me ouve. Quantos aqui já não ouviram isso dos seus pais? Não é verdade? Quando eu vejo esse texto, eu percebo o quanto nós devemos considerar as palavras de Jesus. Romanos 10:8 diz assim: mas o que diz então? Que a fé, ela está junto de mim, na minha boca e no meu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos, a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que crer não será confundido. Oh, aleluia! Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De maneira que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, os nossos ouvidos precisam estar alinhados e adestrados para ouvir não só a palavra de Deus, mas ouvir pela palavra de Deus. O que isso significa? Que eu preciso estar tão equipado da palavra, que quando os meus ouvidos ouvirem, eles estarão configurados, treinados, para discernir essa informação. Esse filtro vai operar através da instrumentalidade do Espírito Santo e vai acender um alerta dentro de mim. Vai acender dentro de mim uma preocupação, um sinal vermelho. Opa, isso não está certo. Isso não se sustenta diante da palavra. Está errado. Ou então, isso vai soar como aprovado. Sinal verde. Eu sinto paz, eu sinto uma liberação no Espírito e eu sigo. O problema é que pessoas estão tomando decisões erradas e estão se atrapalhando na vida porque elas não estão sendo equipadas pela palavra. E o exercício da fé está diretamente ligado
a palavra. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Que se você tiver pouco arraigado pela palavra, a tua fé será pequena. A sua fé será disfuncional também. Você pode simplesmente não estar gozando de realidades na fé, porque você está sem equipamento para a fé. A fé, ela precisa estar apegada na palavra. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a fé, Deus tem compromisso com a palavra. A fé é o link, fé é a conexão. Mas onde estou me conectando com a minha fé? Tem pessoas aí exercendo fé, mas estão completamente desconectadas em coisas bizarras, coisas reprováveis.